Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita das nossas terças-feiras, às 14 horas. Estou aqui eu, Leandro, Eu, Astrid. para conversar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as explicações da espiritualidade superior dos ensinamentos luminosos e regeneradores que Jesus deixou para nós no seu Evangelho. E queríamos dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando aqui na página da Sociedade Espírita Esperança Gramado, nossa casa querida que proporciona esses encontros, né, semanais. Lembrando que estamos, né, nessa situação ainda, depois de 4 meses, né, orando, vigiando, fazendo a nossa parte. Nós não podemos nos encontrar pessoalmente, mas nos encontramos aqui através das ferramentas virtuais e também espiritualmente ligados, todos juntos lutando essa batalha, mantendo o moral elevado e mantendo o verdadeiro ensinamento da doutrina espírita, que é ultrapassar as dificuldades e transformar as dificuldades numa benção de crescimento. E uma das ferramentas importantes para isso é a caridade, e é o assunto da nossa live de hoje. Então, 14 horas, quero convidar todos os irmãos para fecharem os olhos, elevarem os pensamentos a Deus e agradecer profundamente ao nosso Pai pelo dom da vida, pela oportunidade de ter acordado na manhã de hoje, poder abrir os olhos e trilhar mais um dia nessa caminhada, enquanto tantos irmãos não tiveram essa oportunidade. Que a gente possa ser grato, independente das dificuldades que estiveram ao nosso redor. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, que é a nossa luz, a luz que nos guia nessa jornada tão difícil, mas tão abençoada, que é a nossa vida. Vamos agradecer a todos os mentores espirituais, aos mentores espirituais da doutrina espírita, aos mentores espirituais da Sociedade Espírita Esperança, e humildemente pedimos permissão para iniciar a nossa explanação do Evangelho da tarde de hoje. Que assim seja. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Hoje iniciamos esse novo capítulo, né? Nós encerramos o Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe na terça-feira passada, e hoje nós vamos trabalhar do item 1 até o item 5, tá? O item 1 é o que é preciso para ser salvo, e é composto de 2 textos evangélicos muito bacanas, tá? A Astrid vai ler o primeiro texto evangélico e eu vou explicar esse primeiro texto evangélico falando sobre o segundo, tá? Que é a parábola do bom samaritano, a famosa parábola do bom samaritano, que a gente já ouviu 1 milhão de vezes, mas sempre que a gente ouve a explicação filosófica sobre essa parábola, coisas novas despertam no nosso coração. O orai e vigiai que o Mestre Jesus tanto pregava e tanto pedia que a gente fizesse. Tá? E logo após, aí a Astrid vai falar sobre o item 4, que é o maior mandamento. Então, vou passar a palavra para a Astrid, para ela poder fazer a leitura do primeiro texto evangélico, para depois a gente entrar com o nosso raciocínio filosófico. Contigo. Então vamos lá. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: Vinde, vós que fostes bendito por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão:
Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente, ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. O Mestre Jesus, com linguagem figurada, utilizando uma parábola, uma história, para falar aquele povo, respeitando a cultura da época, a linguagem e o entendimento religioso e filosófico da época, por isso aquele palavreado ali que Jesus estava utilizando, falando sobre a excelsitude do ato caridoso. Ele foi bem claro naquele trecho evangélico. Sempre que a gente ajudar, sempre que a gente vestir aquele que está com frio, que a gente der comida àquele que está com fome, que a gente tiver caridade no coração e visitar, levar alento àquele que errou e está encarcerado. Todos esses trabalhos que a gente humildemente tenta executar dentro da doutrina espírita e na nossa vida pessoal, nem sempre conseguimos por causa do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa falta de doação. Mas o mestre deixou bem claro que quando conseguimos fazer isso, sem esperar nada em troca, de maneira altruística, se colocando no lugar do próximo, é como se estivéssemos ajudando ao próprio Jesus, ao próprio Deus, a própria espiritualidade superior, na forma do auxílio ao irmão mais necessitado. E quando deixamos de ajudar, quando ensimesmados na nossa vida, preocupados, né, com aquilo que circunda só o nosso umbigo, né, e que a gente enxerga só na ponta do nosso nariz, a gente passa indiferente, não auxilia o nosso próximo. É como se estivéssemos desassistindo ao próprio Mestre Divino, ao próprio Deus Criador, que quer da gente a caridade como ferramenta de construção do homem novo, ferramenta de autoburilamento e de regeneração. E após esse ensinamento fantástico, que só esse trecho evangélico daria já uma palestra de algumas horas, né, um seminário de alguns dias de reflexão, continua no item 2 do Evangelho, a narração evangélica dizendo assim, que após o Mestre Jesus ter falado isso, eis que levantou um certo doutor da lei e disse, para o tentar, Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu, o que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse, Jesus, quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra,
respondeu. E aí, quando esse doutor da lei perguntou quem é meu próximo, depois a Astrid vai explicar a complexidade desse maior mandamento que tanto revoltou esses fariseus. Jesus Cristo conta a história da parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó, uma cidade mercantil, né? Uma cidade onde eles levavam as mercadorias para vender, um grande centro econômico. Então, os mercadores de Jerusalém atravessavam a estrada, né, que ia até Jericó, uma estrada que existe até hoje. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, né? Ainda existentes, ainda hoje, né? Então, e essa estrada era muito perigosa, pessoal, porque muita gente com mercadorias, com dinheiro, transitava, indo de Jerusalém, que era um grande centro, para outro grande centro econômico que era Jericó. Então, uma pessoa, Jesus usou como exemplo isso, né? Que era uma coisa bem corriqueira do dia a dia das pessoas na época. Um homem ia de Jerusalém para Jericó quando, né, foi atacado por bandidos. Os bandidos o roubaram, né, bateram nesse homem e o deixaram quase nu e quase morto, deitado na beira da estrada, coberto de feridas. Eis que passa por aquele homem deitado na estrada, coberto de feridas, um sacerdote. O sacerdote olha e passa reto e não faz nada para ajudar. E Jesus falando isso para um doutor da lei, um fariseu, que tinha perguntado. Eis que passa um levita. O levita eram os braços direitos dos sacerdotes no templo de Jerusalém, eram os responsáveis pelo comércio, eram os guardas do templo, eram pessoas de uma hierarquia muito elevada dentro da sociedade judaica. E passa um levita e olha, e também não faz nada para ajudar. E eis que passa um samaritano. O samaritano se condói, se coloca no lugar daquele homem, o assiste, passa vinho, né, diz no trecho evangélico, e limpa as feridas, ata as feridas com ataduras, né, com panos, o coloca em cima da sua carroça e o leva até uma estalagem. Instala esse homem, dá um dinheiro e dá um dinheiro a mais, dizendo para o estalajadeiro: se ele precisar de alguma coisa, aqui está o dinheiro para cobrir. E se faltar dinheiro, na volta eu vou passar aqui e você me cobra, que não falte nada para essa pessoa. Gente, por que Jesus Cristo usou como exemplo o samaritano? A Samaria era um estado próximo a Jerusalém. Os samaritanos não eram considerados pelos judeus. Eles eram execrados pelos judeus por diferenças religiosas, por diferenças culturais, né? Que se a gente for entrar aqui, se aprofundar nisso, nós dá mais um simpósio. Mas os judeus, só para justificar por que Jesus usou como exemplo o samaritano, os judeus não gostavam dos samaritanos, né? Eles não consideravam os samaritanos uma raça que pudesse ser respeitada, né? Eles achavam que eles se misturavam com os estrangeiros, que eles cultuavam deuses, né? E então eles não respeitavam muito, não respeitavam nada os samaritanos. E Jesus usou como exemplo o samaritano como uma pessoa que auxiliou. E após ele contar toda essa história, ele olha para esse doutor da lei e pergunta: quem foi o próximo daquele que estava lá deitado precisando de auxílio? E o doutor da lei falou: foi o samaritano. Então o próximo é todo aquele que pode e tem condições de ajudar, que tem condições de salvar, que tem condições de estender a mão e o faz. Principalmente sem esperar nada em troca, gente, que é o maior exemplo e a maior mensagem que a parábola do samaritano nos dá. O samaritano não quis saber quem era aquela pessoa que estava deitada no chão. Em nenhum momento consta que Jesus tenha dito, o samaritano perguntado, ou perguntado para alguém: você sabe quem é essa pessoa? Né? Com certeza o sacerdote passou e pensou: deve ser um bandido que está aí, deve ser, não sei quem é, não conheço, não vou ajudar, não sei, não vai me beneficiar, ou sei lá, daqui a pouco vai me trazer algum problema. O samaritano não perguntou quem era, não quis saber quem era, ele simplesmente viu ali um irmão e foi lá e auxiliou. Quantas vezes a gente passou na rua por um mendigo, por alguém, e não ajudou porque pensou assim: poxa, essa pessoa tá bêbada, tá drogada, é um sem vergonha, não vou ajudar.
Eu trabalho, ganho meu dinheiro, faço minhas coisas. Então ele que se vire. Ah, não, se fosse uma pessoa conhecida, ou se fosse uma pessoa, né, que eu pudesse ter alguma coisa em troca, eu ajudaria. Então, essa é a mensagem da parábola do bom samaritano, que responde ao doutor da lei, que tinha ouvido antes a mensagem aquela: se dais a esses pequeninos que mais precisam, é como se desse a mim. Se não assistis esses pequeninos, é como se deixasse de me assistir. Então, gente, o maior mandamento que Jesus nos deixou, de todos os seus ensinamentos, de tudo que ele pregou, de tudo que ele pensou, que ele falou e botou em prática, é a questão da verdadeira caridade. Jesus Cristo, em todas as suas falas, desde o Sermão da Montanha, todas as máximas morais de Jesus apontam para esse caminho. Que eu vou passar a palavra agora para a Astrid, para que ela possa falar sobre essa questão do maior mandamento. Então tá. Então a gente tem agora um outro trecho evangélico aqui no começo desse tópico, né, que é o maior mandamento. Diz o seguinte: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a esse: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, gente, só pra gente se situar mais ou menos aqui no que aconteceu, quando ele diz: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. O que foi esse acontecimento anterior? Foi um episódio em que Jesus estava falando sobre questão da reencarnação, né? E um saduceu chegou para ele e fez uma pergunta em relação a isso, né? Porque os saduceus eram os únicos que não acreditavam na questão da reencarnação. Até se vocês forem pesquisar lá, eles usam até a palavra ressurreição, né? Mas eles estavam se referindo mesmo à reencarnação. E Jesus exatamente, se referia firmemente à reencarnação. E naquele momento Jesus calou a boca daquele saduceu, respondendo a pergunta dele, né? De uma maneira em que pareceu como se o saduceu tivesse ficado calado, né? Depois da resposta que ele recebeu do mestre. Sempre, claro, né? Muito, de forma muito humilde, né? E de uma forma muito caridosa, sempre de uma maneira meiga ele conseguia responder tudo e ao mesmo tempo ser enfático, né? E conseguir... Inclusive, desculpa te interromper, ele utilizou, Jesus Cristo, uma genealogia do Antigo Testamento que comprovava a questão da reencarnação, que era um texto respeitado pelos próprios saduceus. Sim, e que falava em reencarnação, só que os saduceus era a única seita judaica ali, o único grupo religioso que não aceitava a questão da reencarnação. Os outros grupos judeus, todos aceitavam a teoria da reencarnação. Né? Mas isso é uma outra história que a gente vai numa próxima ocasião falar. Mas muito interessante isso aí. Isso mesmo. Então, nesse momento em que Jesus fala sobre essa questão do maior mandamento, né, que é amar a Deus com todo o nosso coração e sobre todas as coisas, ele estava falando ali de um dos mandamentos do Decálogo, né, que era o primeiro e o mais importante. Então, que todo aquele povo ali daquela época acreditava, né, nos 10 mandamentos de Moisés, que Moisés tinha trazido. Mas ali no momento em que ele traz o segundo mandamento, e quando ele diz que é semelhante a este, quando ele diz que existe essa semelhança, ele coloca o mandamento: amareis o vosso próximo como a vós mesmos, num patamar divino e semelhante a amar a Deus. Só que aí é que tá a questão, que a gente começa a entender a profundidade de todo esse curto acontecimento, até porque é um tópico bem curto aqui do Evangelho, mas que a gente pode refletir e a gente acha muita coisa para falar sobre isso. Porque no momento em que Jesus faz isso,
ele traz uma grande revelação para aquele povo ali daquela época. E usando os fariseus como exemplo, né, justo os fariseus que tinham feito essa pergunta para testar o mestre, eles eram uns dos ques, né? Fica engraçado a gente falando assim. Eles acreditavam que, respeitando a Deus sobre todas as coisas e amando a Deus com todo o coração deles, eles acreditavam que eles não deveriam se preocupar com mais nada. E os fariseus eram os que não davam bola para o próximo, falando assim numa linguagem bem cotidiana, né? Eles não se importavam em ajudar as outras pessoas, em ajudar aqueles que estavam ao seu redor. E pelo fato de eles fazerem todos aqueles sacrifícios e aqueles rituais, né, colocando o nome de Deus em meio a tudo aquilo, eles se achavam muito superiores às outras pessoas. E isso era uma maneira muito orgulhosa e egoísta de eles verem toda essa situação. Então, quando o mestre traz a importância e a complexidade dessa questão de amar ao próximo como a si mesmo, ele traz uma grande revolução, porque ele diz pra gente naquele momento... Revolucionário. Exatamente, foi revolucionário. Ele diz pra nós que é tão importante quanto amar a Deus. E aí que a gente entra nessa reflexão. É impossível a gente amar a Deus verdadeiramente se a gente não amar o nosso próximo, se a gente não ajudar o nosso próximo. Assim como é impossível a gente amar ao próximo verdadeiramente se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então, uma coisa completa a outra. E aí que a gente entra num consenso de que o mais importante de tudo isso é a nossa humildade e a caridade. Esse é o maior mandamento que a gente deve seguir. A gente praticar a verdadeira caridade, que a gente já bateu tanto na tecla, que a gente já falou tanto sobre isso, sobre a verdadeira caridade. E aí, nesse trecho aqui, nesse tópico, ele diz o seguinte: todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Até isso é um assunto que a gente vai tratar mais adiante, mas às vezes a gente escuta aquela coisa, né? Fora da igreja não há salvação. Mas quando a gente fala fora da caridade não há salvação, a gente engloba tudo e a todos. Porque não é em uma religião em específico, não é uma crença específica. É tudo, não importa quem tu é, o que tu é. Só importa que a gente pratique a caridade, que a gente ame o nosso próximo. As tuas atitudes. É o que a gente faz que importa. Então, ele também até comenta aqui nesse tópico de que tudo que a gente faz contra o próximo, a gente faz contra Deus. Então, é exatamente isso que tu estava falando, né? Sobre a questão de quando a gente ajuda uma pessoa, é como se a gente estivesse ajudando o mestre. E quando a gente faz algo contra o nosso próximo, ou a gente não faz, né? A gente deixa de ajudar o nosso próximo, é como se a gente estivesse deixando de ajudar ou fazendo algo contra Deus ou contra o mestre, contra, né, o que o mestre nos passou, o que Jesus nos ensinou. Então, acho que, resumindo todo esse trecho aqui, a gente pode resumir todo ele com essa frase: fora da caridade não há salvação. Então, dessa maneira, acho que a gente consegue entender um pouco melhor qual a importância, a profundidade, a complexidade desse ensinamento de que a gente deve amar ao nosso próximo como a nós mesmos, que é tão importante quanto a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Posso dar um pitaquinho? Com certeza. Vai lá. Gente, olha que fantástico isso, como algumas coisas passam desapercebidas quando a gente lê sem se aprofundar filosoficamente. Qualquer semelhança não é mera coincidência com a época em que Jesus veio e a sociedade que ele encontrou, e com a época que a gente vive hoje e a sociedade que a gente encontra. Os fariseus, que eram a classe dominante naquela região, né, naquela sociedade a qual Jesus pregava ali, a sociedade judaica, eles coagidos pela letra da lei, que dizia que tinha que amar a Deus e tinha que amar o próximo, eles criaram dois sistemas. Um sistema de adoração a Deus, que era
foi criado através de rituais e dogmas, né? Tipo, sacrifícios de animais, derramamento de sangue numa pedra, aí usavam uma roupa, faziam uma oração, aí tinha as datas comemorativas, aqueles rituais para eles era adorar a Deus. E eles criaram todo um sistema para definir quem era o próximo que eles deveriam amar. Tinham regras e leis na sociedade que diziam, ó, certas pessoas não são consideradas seres humanos, não são consideradas respeitáveis. Eu até citei agora há pouco os samaritanos, mas tinham outros grupos. Por exemplo, um leproso para eles não era um ser humano. Se aquela pessoa tinha sido acometida por aquela doença, é porque Deus tinha castigado, segundo a crença deles, tinha castigado aquela pessoa porque ela era impura e ela merecia aquela doença, né? Cara, se fosse um fariseu que pegasse a lepra, né, a doença, a hanseníase, eles inventariam uma outra regra dizendo que ali naquela situação era diferente. Tinham Porque, as suas porque exceções. então, quando Jesus vem trazer essa mensagem de que o próximo são todos, sem desculpa, sem regras humanas, sem ser mais, sem ser não, sem porquês, isso foi revolucionário, porque dizia diretamente ao erro que eles estavam cometendo, de criar uma situação, criar toda um ritual e regras para definir o que é orar a Deus, né? O que é honrar a Deus, amar a Deus. Então, se tu não amasse a Deus daquela maneira que estava na regra, também não era válido. Se tu era uma pessoa que amava a Deus ajudando os outros, mas tu não fazia o teu sacrifício lá no templo, né? Não é válido. Por exemplo, a história do fora da igreja não há salvação. Tu pode ser uma pessoa boa, tu pode ser uma pessoa correta. Agora, se tu não for na igreja, não pagar o dízimo, não for lá, não fizer tudo direitinho como está nos rituais, então tu não é considerado uma pessoa boa. Se tu é de outra religião, tu não é considerado uma pessoa boa. O próprio Mestre Jesus, que é a base dessas religiões cristãs todas, dizendo, nos ensinando que o próximo são todos. Todos aqueles que fazem o bem, todos aqueles que auxiliam, todos aqueles que precisam de ajuda, independente do erro do outro, pessoal. Serem auxiliados sem a gente perguntar, sem julgar, sem preconceito. Então qualquer semelhança não é mera coincidência da sociedade da época de Jesus com a nossa sociedade. A gente cria, assim, rituais para adorar a Deus, rituais maquinais, rituais físicos, né, de aparência, para dizer que adora a Deus, e a gente cria regras sociais para decidir quem é o nosso próximo que a gente deve ajudar. Ah, vamos ajudar tal família. Ah, mas será que eles merecem? É uma família boa? Não, tem um traficante naquela família. Não. Então não vamos ajudar. Ah, tem uma pessoa lá que é alcoólatra, tem uma pessoa lá que é uma prostituta. Ah, tem uma pessoa que foi presa. Então não é uma família boa. Gente, quem é o nosso próximo? É todo aquele que precisa de auxílio. Façais ao próximo aquilo que gostaria que lhe fizesse. É um outro ensinamento que vem atrelado à questão de fora da caridade não há salvação. Nós todos, que em outras encarnações, nós como espíritos acreditamos que tivemos outras encarnações, se hoje estamos numa situação melhor, já não cometemos mais crimes, já não estamos mais à margem da sociedade, o que nos garante que numa encarnação passada nós não cometemos erros que hoje nessa encarnação nós condenamos? E quando nós estávamos naquela situação, o que nós queríamos? Que as pessoas nos auxiliassem a sair daquela situação. E não que nos julgassem e nos condenassem, nos afundando no nosso projeto reencarnatório. E é muitas vezes o que a gente faz hoje. Julga e condena o nosso próximo. É como se estivesse julgando e condenando a divindade, julgando e condenando o mestre, julgando e condenando a espiritualidade superior. E quando a gente ajuda é o contrário. É como se a gente estivesse ajudando a Deus, ajudando ao mestre, ajudando a espiritualidade superior. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus fez tudo o que ele fez por nós sem esperar absolutamente nada em troca, nem que a gente aceitasse a palavra dele. Nem isso ele esperava. Ele veio plantar a sementinha da regeneração para que a gente pudesse ter aonde se agarrar e ter uma estrada luminosa a seguir para buscar a nossa iluminação espiritual. Então, essa foi a abertura do capítulo 15, Fora da Caridade,
não há salvação. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou passar a palavra para a Astrid agora para ela fazer o encerramento, né, a saudação final e a nossa oração. Obrigado, pessoal. Então, gente, vamos então fechar os nossos olhos, né, quem se sentir à vontade. Vamos então levar os nossos pensamentos a Deus, aquietar nossa mente e agradecer por tudo que a gente tem na nossa vida, por todos os momentos bons, os momentos felizes que a gente já teve até agora, o que nós estamos tendo. Mas não esquecendo também de agradecer por aqueles momentos difíceis, aquelas dificuldades que a gente passou, que só nos fizeram crescer, que nos auxiliam a cada dia a gente se melhorar, a gente evoluir, que a gente possa a cada dia se esforçar mais para poder colocar os ensinamentos do Mestre em prática, que a gente possa realizar nossa reforma íntima. Então, Pai, a gente te pede forças para que a gente consiga fazer isso. A gente pede muita paciência, muito amor dentro do nosso coração, para que a gente também possa ajudar o nosso próximo, a gente possa fazer tudo que esteja ao nosso alcance, para a gente auxiliar os nossos irmãos. Muito obrigada por essa encarnação, por essa vida que nós temos agora e que a gente possa fazer um bom proveito dela, que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades, esses momentos da melhor maneira possível, de uma forma positiva. Então, muito obrigada, Senhor, por esse momento que nós tivemos hoje, por essas palavras que foram ditas, por essas reflexões que a gente conseguiu fazer hoje. Então, humildemente, nós pedimos permissão para encerrar o Evangelho de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Valeu.